tarde. Vamos chegando, todo mundo. Quem tiver que chegar aí. A gente tá fazendo uma sessão de lives, de encontros. Eu faço algumas anotações, depois eu vou compartilhando com vocês. Não é sempre que eu consigo. A gente está fazendo essas lives bem no comecinho. Eu tenho tentado falar aqui. A Gabi já entrou, eu já vou ir convidando ela por aqui. A Gabi é do Coletivo Regar. E a gente veio, né, bem no comecinho. Ixi, Gabi ainda tá tentando te encontrar. Vou dar mais um tempinho aqui, já te chamo de novo. Bem no nosso comecinho, a gente começou fazendo live, tentando suprir, dar conta da questão do brincar, de oferecer esse brincar com leveza, com naturalidade para as crianças nesse processo de quarentena, porque a gente até então não sabia como que ia ser, o que ia acontecer. E aí, de repente, a quarentena viraram, né, praticamente 40 dias, né? A gente já está entrando em 30 dias aí de quarentena, algumas pessoas um pouco mais. E vou tentar chamar já a Gabi de novo aqui. Liberou, Gabi. Vim trazendo, né? Vim tentando trazer aqui nessa última semana bate-papo também, para a gente falar sobre autocuidado. Gabi, tudo bem? Tudo bem, Rê? Tudo jóia, tudo certinho. Parece que já faz um tempão que a gente se encontrou, né? Parece que já faz assim um ano. É. Ai, meu Deus. Mas Nossa, estamos aí. estamos aí. Eu tenho começado as últimas lives, lembrando que bem no comecinho a gente falava muito sobre a questão de brincar, como trazer o brincar para casa, porque a gente Uhum, ainda não sabia como que ia ser. Tem uma uhum. pessoa que boa tarde Boa aí. tarde, Vilma. Beijo, Que amiga delícia! linda. Ai, bom receber esses carinhos, né? É muito bom, ainda mais agora. E eu acho que foi tão importante a gente retomar esse bate-papo. Porque, como você estava falando, no começo a gente achava, eu tinha muita esperança que ia ser breve, né? Sim. E não tá sendo breve. Ou não o breve que nós gostaríamos, né? É, Porque a gente tem uma relação temporal muito emergencial, né? Olha, eu não conheço, é Vilma, né? Não conheço, é. mais um beijo grande para você. Esse nosso encontro é isso mesmo. Pode comentar, pode mandar beijo. A gente vai mandando beijo. Minhas câmeras estão caindo aqui, mas a gente vai mandando beijo, vai comentando. De vez em quando deixa a câmera cair, troca Pois o é. lado. Não, e eu tô avisando, porque assim, as primeiras, o Paulinho estava comigo e ele conseguia ficar com as crianças, mas ele está dando aula online, ele está indo para o espaço para dar aula online. Então, Uhum. estou sozinha com três, sendo a Inaê de 8 meses. Então, É, se eu é. ausentar, vocês continuem bate-papo por aí. Sim, com certeza. Mas então, aí a gente estava falando do primeiro encontro, né, que a gente teve. Que a gente tinha essa sensação assim, a gente não tinha certeza, né, do que ia ser. A Lara do Instituto Quintal, um beijo, Lara. Ela é Beijos! de Feira de Santana, é uma mulher incrível. Não sei se vocês se conhecem, mas Não. ela foi o primeiro seminário sobre quintais brincantes que eu fui na minha vida. E foi lá em 2015. E esse encontro reverberou porque trouxe o Roquinho, trouxe a Vilma de um outro instituto também de brincar aqui de São Paulo, enfim, Uhum. encontros e a gente segue em contato sempre. E, Legal. e aí, bacana do nosso encontro, porque é isso, né? Eu estava falando dessa questão temporal e foi muito bacana falar com a Michelle do Desacelera SP, porque ela trouxe essa questão temporal pro hoje, né? Ela deu uma sentada na gente, porque é isso, a gente passa um dia, parece que passou um mês inteiro, né? É.
Tá muito intenso pra gente. E eu tô E sentindo, eu não sei você, Rê, que tá ficando cada vez mais intenso. sim, Eu não sei, é uma intensidade. E olha que eu não tenho criança aqui em casa, né? Mas eu não sei, não sei por que que vem, né? É uma avalanche, assim, sabe? De sentimentos. as nossas emoções, eu falo que esse é o período que todas as emoções, relações, tudo sendo colocado à prova, né, num sentido bom e num sentido ruim também, né? Porque tem as pessoas estão ficando doentes, né? Então a gente está lidando com vários pontos, né? Tem uma questão a gente está numa questão, né, uma grande crise política também que está. Então, você não entrar, né, você ter ciência do que está acontecendo e não entrar nessa sintonia tá muito. É uma briga que a gente fica, né? Porque, Uhum, tá, mas o que eu faço, né? Qual a atitude que eu tomo? Como que vai ser essa quarentena de verdade, né? Então, uhum. tá nessa disputa aí com a gente também, né? Sim, e eu acho que até para a gente falar, né, desse tema que é o brincar na quarentena, né, o brincar, Uhum. não tem como a gente não falar desse entorno, né, dessas sensações que estão vindo, desses sentimentos que estão vindo, porque tudo isso está relacionado com o brincar. E aí a criança, quando ela vai para esse, principalmente assim, as que têm 3, 4, 5 anos de idade, que estão bem nessa fase do faz de conta, que é a Uhum. hora que eles colocam para fora aquilo que eles estão sentindo, né? Através das histórias, através dos contos, através da imaginação. Então, o que eu tenho ouvido muito falar de algumas mães e pessoas que estão acompanhando crianças nesse momento é que é para deixar mesmo, né, vir esses temas Uhum. e tentar achar meios para expressar esses sentimentos. Então a arte nunca foi tão, eu acho que nunca foi tão importante ou tão necessária. Sabe assim? Porque, ai, meu filho tá em crise, ai, ele tá com conflito, ele tá gritando. Tá bom. E eu tenho que trabalhar. Tá bom, mas para um minuto, respira, né? Pega uma tinta guache, um papel. Você tá nervoso? Então, que cor que você acha que poderia expressar o seu nervosismo? Olha que Sei demais. lá, vermelho. Então, vamos pintar vermelho? Pinta vermelho até cansar. Sabe assim? Uhum. E deixar vir, porque não adianta a gente reprimir. A gente não está conseguindo reprimir, né? Sim. É. É, a gente tenta se controlar, mas a criança não tem esse filtro. Então, eu acho que é entender esses sentimentos que estão vindo, essas sensações que estão vindo e tentar expressar. Eu acho que um ponto é olhar para as artes no geral. Sim. Não, e você tocou um ponto muito importante da gente não reprimir, né? Porque a gente veio de uma geração que a gente ouviu muito não, né? Não Uhum, pode isso, não fala isso, não sei o quê. E a gente, quando está em contato com a criança, a gente, muito natural você vir, não vai fazer não sei o que lá, né? Então a gente já uhum, vai. E quando a gente está muito estressado, eu tenho observado isso porque eu lembro muitas vezes da minha infância, e não é culpando os pais, mas é a gente ter consciência do que a gente faz e de onde a gente pode se modificar também, né? uhum, Por que eu estou falando esse não? Né? uhum. Como que eu posso mudar isso? Não, porque a gente também está frustrado, né? A gente também está pé da vida, porque estamos, né, com a nossa capacidade de locomoção afetada, Restrita. restrita, a gente não pode ir, a gente não pode ir, mas aí eu vejo muito essa coisa, a gente não pode ir, mas tem aquela galera que está testando e está saindo, então é muito mais da nossa infância, né? Aquilo tipo, cara, ninguém mexe naquele negócio que está ali, aí vai aquele mais atentado e vai e mexe. Mas tem Uhum. outro você fala, meu, por que ele tá mexendo e eu não posso mexer, né? É essa relação que eu tenho quando eu vejo as pessoas saindo, eu falo, meu, mas não é pra sair de casa. Então, e como que a gente tá, que tá com as crianças, como que a gente vai olhar nesse entorno, né? Não reprimir, contar que a gente também tá bravo.
Eu acho extremamente importante. Inclusive, numa das reuniões que eu participo dos trabalhos mundo afora, a gente estava falando, a gente deve conversar com as crianças sobre o que está acontecendo ou não deve conversar? Gente, as crianças já entenderam, sabe assim? Não adianta a gente pensar, será que a gente deve conversar? Eles já entenderam e eu vejo, eu acompanho, eu tenho muitos afilhados. Um beijo pro Luiz Felipe, a minha amiga Vilma, meu afilhado. E eu sempre acompanho a Ingrid, a minha outra afilhada. E aí é o seguinte, eles percebam assim, vamos fazer tal coisa? Sei lá, vamos brincar no quintal? Mas será que pode brincar no quintal? E o coronavírus? Como se fosse um monstro, assim, sabe? Aí o pai fala, os professores, devemos falar sobre o coronavírus. Gente, a criança já internalizou. Já tá ali, né? Cada uma ao seu modo. Umas, sei lá, vão imaginar um monstro, outras vão imaginar, não sei o que eles vão imaginar, mas eles já internalizaram esse assunto. Eles entendem a gravidade no nosso tom de voz, na nossa expressão. A gente pensa que está enganando. Aí a gente está conversando com o nosso companheiro dentro de casa. Nossa, fulano pegou o coronavírus. E a gente pensa que as crianças não ouviram. Elas não só ouviram, como elas viram a sua expressão de medo e preocupação, elas viram a sua respiração, elas perceberam o seu tom de voz, sabe? É algo cognitivo que a gente não tem como dominar, entendeu? A gente acha que domina, mas não tem como. Então, Sim. como que a gente pode amenizar isso, né? E a gente Porque esquece que a criança é um grande reflexo da gente, né? Então, se a gente está tentando esconder, a criança em algum momento vai tentar esconder e esconder da gente, né? Eu imagino assim que isso vai virar uma bola de neve dentro deles, né? Tipo, ai meu Deus, tô com coronavírus, ou minha mãe pode pegar o coronavírus, mas eu não posso falar porque minha mãe não tá falando. Então, e é isso para diversas situações, né? Eu acho que a gente pode usar essa relação que a gente tá com esse ponto do vírus, né? E pensar para outra. Ontem eu estava vendo uma live de uma pessoa super bacana de educação parental que falava da questão de educação sexual para as diversas faixas etárias, né? E do quanto a transparência para a relação familiar é importante, porque a criança já é isso, né? Tá lendo a gente. tá lendo? E se a gente ouviu, tá, né? Tô ouvindo o jornal. Não tem como ouvir o jornal, né, com a Com criança. fone de ouvido. Não dá, a criança tá circulando, né? Ela vai ver alguma cena, né? Então, Sim, e aí a gente pode falar até do brincar e dessa relação do brincar nesse momento, porque é uma manifestação que a gente precisa deixá-los fazer, né? E eu lembro que no primeiro encontro eu trouxe aqui algumas sugestões, a gente pode fazer essa brincadeira, mas assim, aí agora refletindo. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem que deixá-los por si só brincar, sabe? E eu não sei, cada família tem uma rotina e sabe o momento em que pode fazer isso, porque tem algumas famílias que continuam tem as tarefas das escolas, que tem aula online, mas assim, dentro desse dia que você tem, qual é o período que, sem ser uma coisa forçada, sabe? Por exemplo, agora é a hora da brincadeira. Então você tem das 10 às 11 da manhã para brincar. Não, sabe? É realmente deixar. E aí eu tenho continuado as minhas aulas, algumas de maneira online, e eu tenho pensado assim, eu fico desdobrando a minha cabeça para imaginar uma atividade que possa se estender. Então, no penúltimo encontro, a gente criou um mar. O tema era mar. Então, eles criaram um cenário, né? Mar, na sala da casa deles. E aí, eu deixei e falei para os pais: deixem esse cenário aí. Até quando vocês aguentarem, porque eu sei também que incomoda a bagunça no meio da sala. E aí muitos aguentaram assim e falaram para mim: nossa, Gabi, durou o dia inteiro, eu tive que fazer barquinho depois, tive que colocar bacia pro barquinho poder nadar. Então, assim, olha, e aí então eu acho que vem nesse sentido assim de deixá-los manifestar e durante um tempo assim maior,
né? Uhum. E aí eu acho que entra o brincar livre, né? Essa importância da gente realmente deixá-los expressar esses sentimentos, essas emoções, esses medos, né? Porque querendo ou não, a gente tem que ser consciente. A gente está vivendo sob o medo, sobre a nuvenzinha do medo. A gente tem medo que os nossos pais peguem, a gente tem medo que os nossos amigos próximos peguem, né? A gente tá o máximo que a gente consegue tentando controlar, ficando dentro de casa, mas existem pessoas que eu tenho conhecidos que são enfermeiros. Então, todo dia que essa pessoa sai para trabalhar é um desafio. Então, a Vilma até coloca aqui, ó, deixá-los manifestar por um tempo maior. Então é isso, acho que deixar esse brincar, sabe, de uma maneira mais fluida. Sim. Ó, tá bom. O Gael que tá aqui fazendo Gael, visita. oi Eles não Gael. aparecem, mas eles sempre vêm dar uma sondada, né? O que que tá acontecendo? Ai. Ela fala oi pra Gabi, tem o pessoal que tá ali. Mãe, posso comer uma maçã inteira? Pode comer uma maçã inteira. Olha que delícia, ó. Gente, Ai, meu não Deus, foi errado, tá? que tudo! Uma maçã inteira, não é um pedacinho. É porque ele dividiu metade da maçã com a Inaê, mas agora ele quer uma inteira. Oh, Tá? meu E aí Deus. ele tem uma desculpa porque o dentinho tá caindo também, então Verdade. coisas para ajudar. Mas eu acho a Lara do Instituto Quintal deixar a criança brincar exige muito do adulto, né? Muitas vezes ainda não confia que a criança será capaz de criar suas aprendizagens. Ah, e eu acho É, que é isso, né? A gente no pé de Baraúna, muitos pais, né, ficam chocados porque o pé de Baraúna, para quem não conhece, é um espaço de livre brincar. A Gabi é eterna convidada do pé de Baraúna. meu coração. Sempre que pode, ela faz uma visita. E eu, assim, e a gente não tem muitos brinquedos, né? Mas a gente tem muitos elementos de brincar. E Uhum, aí os pais ficam muito chocados, que, tipo, nossa, mas eles curtem aqui, eles ficam pirando, né, nesse espaço, porque a gente possibilitar que a criança crie o seu elemento e assim, não, agora eu vou comer, mas deixa aqui montado, porque é uhum, um grande tesouro deles, né, esse sim. espaço. E nessa Uhum. situação, nessa tensão que a gente tá, a gente permitir que eles criem e os seus espaços continuem respeitados, Nossa. eu acho que a gente não tem ideia da dimensão que isso tem para a criança. E a gente observa isso quando ela consegue fluir, né? Que é o que Uhum, a Lara também comentou, né? Que é uma. A gente esquece que a gente teve essa necessidade, esquece de oferecer essa capacidade para a criança, né? A gente, enquanto adulto, uhum. né? De oferecer esse momento. Sim, e tem uma coisa que a gente falou na outra live e que você falou, na verdade, e em outras lives que eu tenho acompanhado aqui do espaço, do Pé de Baraúna, é, a gente tem falado muito sobre isso, sobre essa questão da leveza durante Uhum, esses dias, né? O quanto é importante a gente tentar trazer essa leveza para o nosso ambiente. uhum, E eu acho que essa leveza está muito conectada ao respeito também, né? uhum. Então, quando a criança vai construir alguma coisa, um castelo, né? Só que aí é 10 horas da noite, ele tem que escovar os dentes e dormir. Então, guarda todo esse negócio aí, amanhã você continua brincando. Não, não guarda. Deixa aí, ué. Aí, gente, tem que soltar, entendeu? Nossa, minha casa tá uma zona. Hoje eu vi uma foto de uma mãe que era uma sala que tava toda caótica. A gente, olha, de verdade, no atual momento, vamos soltar, entendeu? Deixa, né? Vamos conviver na bagunça, que para nós é uma bagunça, para a criança não é. Ela tá vivendo aquele ambiente ali, aquele castelo, e ela, tudo bem, ela entende que ela tem que dormir. Só que tudo bem também os pais ou responsáveis entenderem que aquele ambiente precisa permanecer até que a criança canse. Porque a gente sabe, a criança, quando ela gosta de um filme, ela quer ver 10 mil vezes. Quando É, ela gosta de uma música, ela quer escutar 10 mil vezes. Quando ela quer, quando ela curte uma brincadeira, ela quer brincar 10 mil vezes, né? E que bom, eu acho que tem que ir nessa conexão, sabe? De ir até o extremo.
né? Eles É, vão até além de cansar. Nossa, meu filho, você não cansa desse jogo? Não canso, eles não se cansam. né, eles vão cansar quando eles incorporarem tudo aquilo com o corpo, né? Porque é isso, a criança Exato. é o corpo, né? Eu lembro que a relação que a gente teve no Instituto Quintal, até a Luísa do Guia Fora da Casinha tá presente, não sei se entrou ou saiu, mas enfim. Aham. Mas no Instituto Quintal que a gente conheceu o Roquinho. E acho que numas últimas duas lives que eu fiz, que me veio uma coisa que o Roquinho, em 2015, ele falou que a criança era o brincar que ia trazer a grande revolução. E eu tenho olhado, né? E eu ainda fiz uma associação, pode ser muito maluco da minha cabeça, mas eu fiz uma associação porque essa doença, ela pega todo mundo, pega as crianças também, mas na criança ela é mais leve. Né? E aí eu fico pensando que a gente tem muito que aprender com a criança. Né? Tem. Porque a criança pega mais leve. O que acontece? Não é só o frescor do corpo, né, que reage mais rápido, mas o que acontece, né, com a criança que vem de uma forma mais leve, que Uhum. passa, a criança não se apega. Travou? Para mim tá tudo funcionando normal. Travou, Rê. É que para mim ainda tá normal. Ah, Para agora mim, voltei? Tá me ouvindo? eu tô te ouvindo. Para mim continua tudo normal, sem travar. Ah, tá bom. Não, mas você estava falando que a criança e o vírus, né? Que pega mais leve. Que pega mais leve, né? Assim, tem umas crianças que desenvolvem uma forma grave dele, mas não é o comum, não é o habitual desse vírus, né? Uhum. Pelo menos até o momento. Já faz 4, quase 5 meses que a gente está com esse vírus transitando por aí. E eu penso nisso, assim, o que a gente tem que aprender com a criança, porque que a criança também não se apega às situações, né? A criança, Uhum. ela fica com raiva, ela fica brava, ela vai, bate, sai chorando, ela vivencia aquilo Ela corporalmente. grita. Ela grita, a criança está na porta, mas ela grita e aquilo vai embora. Ela não fica pegada, né? Tal fulano, tal dia me magoou, não sei o que lá. Aquilo não. Então eu olho para essa coisa do vídeo assim, e aí me veio essa fala do Roquinho, que é a nossa revolução. Uhum. A gente. Deixa, vem ver quem tá aqui. Deixa eu ver. A Tarsila ainda vai fazer 12 anos amanhã, minha filha. Que linda amanhã! Viva a Tarsila! Um beijo! Olha, Inaê! Essa é a Meu Inaê. Deus! Ai, que gostosa, gente! Falei que Vamos brincar? Gente, olha! Eu tô olhando a câmera! Manda beijo! Mua! Cadê o beijo? fica, né? E fica. Que gostoso! Olha, gente! A Tarsila já tá uma moçona, vai fazer 12 anos, ela que tá me ajudando aqui. Lembra da Gabi? Tarsila, que linda Ela que você tá... tá! Filhota, pega um iogurte e leva pra lá pra dar pra Inaê, por favor. Falta meia hora, porque ainda tô. Aí, gente, vida real, maternidade real, tô controlando videogame. É Porque senão a isso. pessoa entra no universo do digital e não sai nunca mais desse mundo, né? Só saía pra comer e dormir. Só saía pra comer e Beber água. Nem dormir não entrou na conta. ah, meu Deus, uau! Caramba, essa é a vida real, gente. Essa é a Mas vida real. eu acho que o ponto que você estava falando do brincar ser a revolução, né? Uhum. Eu acho que é num nível tão grande, isso é tão abrangente, que a gente tem cada vez mais que sermos responsáveis por isso, né? Sim. Por proporcionar esses momentos e ainda mais agora vivendo dentro dessa bolha, né? Cada um na sua casa, cada um na sua bolha, porque é isso. Eu sinto que os problemas, as tensões, as nossas responsabilidades, elas estão vindo a todo momento, assim, no nosso É. rosto, para a gente resolver de uma vez por todas. Se muitas vezes a gente colocava a sujeira para embaixo do tapete, agora não dá mais para Uhum. colocar, né? E o que eu sinto e conversando com outras pessoas é assim,
Eu acho que você até pode falar também sobre isso, Rei, porque assim, a demanda, a gente que recebe as crianças nas escolas, nos espaços culturais, às vezes a gente passa mais tempo com elas do que os pais, as mães ou os responsáveis, né? A gente tem esse contato maior, às vezes a gente conhece mais da criança do que os próprios É. responsáveis. E agora, nesse tempo de quarentena, virou, né? Virou do avesso. Então, quem é essa criança que está aqui do meu lado, sabe? Eu tive muitos retornos de aulas online dos pais falarem: nossa, se comporta, é assim que você faz quando você está em aula? É desse jeito? Então, assim, vários julgamentos, Vários julgamentos. sabe? Então, assim, a gente que recebe, a gente tem esse poder na nossa mão de proporcionar mesmo o brincar enquanto Uhum. revolução. Eu acho que a gente já faz isso, mas isso tem que ser ampliado, ou seja, isso tem que chegar, essa responsabilidade de uma vez por todas tem que chegar nos pais e nas mães, que nem sempre tem a oportunidade que a gente tem. Você É. de ter o seu, né, de ter o espaço cultural Pé de Baraúna enquanto um lugar para a criança exercitar o brincar livre. Então, Uhum. isso já é uma revolução. Eu, dos lugares que eu atuo, então assim, mas isso tem que ser maior, entendeu? Isso tem que virar uma responsabilidade social mesmo, né? Sim. Não Meu sei. companheiro aí entrou, deu um aceno. Aê, Paulinho! Mas eu acho que é isso, assim, a gente. E aí eu falo que a gente também tem uma responsabilidade. Depois eu tenho uma pergunta para te fazer, mas a gente também tem uma responsabilidade. Eu acho que a gente, enquanto educadores, a gente, enquanto arte educadores, de também não julgar esses pais. Que Uhum, eu tenho muito esse cuidado com a minha equipe, que é muito natural. A gente é de um mundo que é muito julgador e a gente faz um julgamento, às vezes, sem observar. Ah, uhum, mas comigo meu filho não faz isso. Ah, mas uhum, quando essa criança está fazendo isso, o pai que não está, o pai, a mãe, enfim. A gente faz isso e a gente foi ensinado que isso é natural. E a gente tem que tirar isso, porque a gente vive num mundo, né? E aí, conversando com a Lígia na segunda, foi muito bacana que assim, a gente não pode mais voltar para como a gente estava antes, né? Nem para as nossas crianças. Né? As empresas precisam entender que nós temos filhos. Né? Eu lembro, uhum, eu saí de 2 empresas, né? Na verdade, de 3. E as 3, o motivo foi, né? Eles me perguntaram por que eu não estava, e eu falei, gente, vocês precisam entender que eu tenho filho, que eu tenho filha, né? E que eu preciso me dedicar para essa empresa, mas a empresa também precisa se dedicar para mim, para que eu possa estar presente na vida do meu filho. Né? Então, uhum, acho que esse é um momento muito revolucionário, apesar de toda a dor que ele traz, né? Para a gente olhar para isso e também, né, cobrar das empresas aquelas, porque tem empresa que é parceira, que está presente, que te permite isso, né? Você, enquanto mãe, pai, responsável pela criança. Tem empresa que esquece e acha que a obrigação é sua e ponto, acabou. uhum. Se eu contrato um ser humano, né? E hoje em dia eu, enquanto uma pessoa que contrata, que tem uma equipe, eu falo, gente, minha maior preocupação é todo mundo tem que estar bem. Né? Você tem que cumprir a sua parte dentro do trabalho, mas eu também tenho que te dar a possibilidade de você estar dentro de casa e cuidar das suas crianças. Eu não posso só querer que você faça as coisas para mim, porque isso é uma nova forma de escravidão, né? Só remunerada. Aham, Né? Mas exatamente. eu te pago, você é meu, o seu tempo é meu. Né? E E não essa, dá. e essa relação de tempo está totalmente transformada a partir da chegada do vírus, né? Dessa Sim. doença. Ela está completamente mudada, né? É. E aí eu acho que é legal a gente olhar para isso como uma oportunidade de saída, para Uhum. olhar essas relações anteriores que a gente vivia e poder dizer não para elas, como você disse, para as outras empresas, para poder criar novos espaços, né? Porque se a gente também fica naquele descontentamento, o descontentamento ele vai continuar até que você olhe para aquilo e fale não. A partir desse momento eu vou mudar a minha estratégia.
Então, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de olhar diferente para as coisas, sabe? Hoje eu escutei uma frase que, assim, a melhor maneira de prever o futuro é criando. Então, eu sinto muito, porque eu vejo muitas pessoas não conseguindo sair do lugar nesse momento, né? O que é natural, eu acho que a pessoa tem que respeitar o seu momento, mas eu percebo que quando eu coloco Gabriela, quando eu coloco energia de criação na coisa, é mais fácil para mim, entendeu? E aí eu acho que cada um tem que encontrar o seu esquema, o seu jeito de ser que funciona. Mas eu acho que quando a gente põe movimento na vida, põe dança, põe criação, ainda que, eu não sei o que vai ser, eu não tenho dinheiro para executar isso que eu quero, mas cria, porque aí o retorno vai vir, né? Tenta movimentar. Exato, eu acho muito isso. Eu ia te perguntar, Gabi, Uhum, pensando nas crianças, né, e a gente, do nosso primeiro bate-papo para agora, o que você sente que mudou, né? Você começou contando, né, que as aulas online estavam de um jeito, aí você está tentando possibilitar que as crianças possam explorar mais, né, e expor mais o que elas estão sentindo. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho isso para a gente, né? O que você uhum, sente que mudou e o que você uhum. está oferecendo para isso, assim, também. Olha, eu fico assim, entre a cruz e a espada, porque quando eu acho que os professores que estão passando por isso, de ter que. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa do pessoal, eu quero abraçar, sabe? Eu quero estar junto com a criança, eu quero que ela chore e faça assim, sabe assim? Eu gosto dessas coisas, que é o contato. Eu sou muito do contato.